Opa, alerta de notícia boa! Corte... André Mendonça e Nunes Marques massacram Alexandre de Moraes. Opa, alerta de notícia boa! Corte Internacional vai para cima do STF pelo 8 de janeiro e um dos casos que está em foco é o do Crezão. Será que o STF finalmente vai pagar pelos seus abusos? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela quer saber sobre o que o STF fez sobre o 8 de janeiro. Isso é muito importante, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar isso para você em 3 pontos. Primeiro, que corte que é essa e que poder que ela tem sobre o STF? Segundo, por que ela tá aí metida com o 8 de janeiro? E como foi que ela entrou nisso agora, hein? Qual é a notícia explosiva que saiu agora? E terceiro, o mais importante, como ela pode mudar completamente o cenário jurídico dos envolvidos com o 8 de janeiro. Bora então direto ao nosso primeiro ponto, que raios de corte que é essa e que poder que ela tem, hein? Olha, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está cobrando informações sobre o STF, como eu já vou te mostrar, é uma corte internacional, com sede na Costa Rica e que é vinculada à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela tem o dever de garantir que os Estados americanos, inclusive o Brasil, cumpram a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Esse é um tratado internacional que prevê direitos e liberdades que precisam ser respeitados pelos estados que foram lá e assinaram esse pacto. Liberdades essas que estão previstas, como a liberdade de expressão, que o STF vem violando dia sim e dia também, reiteradamente. O Brasil está sujeito à jurisdição dessa corte, porque o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica e essa corte então pode cassar as decisões do STF e mandar o Brasil indenizar as vítimas do abuso. Caracas, Deltan! Agora que você entendeu isso, vamos para o nosso segundo ponto. Por que essa corte está metida com 8 de janeiro? Bem, a questão é que, como o Brasil está sujeito aos deveres previstos nesse Pacto Internacional de Direitos Humanos, isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal tem que seguir nas suas decisões o que está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica. Considerando que nós sabemos que o STF infringiu, violou vários direitos que estão lá previstos, alguns parlamentares e advogados dos envolvidos no 8 de janeiro acionaram a corte para que ela desse uma resposta sobre essas violações do STF. E isso aconteceu em agosto. Esse processo, gente, ele demora muito, porque a CIDH, a Corte Internacional de Direitos Humanos, ela recebe pedidos de quase todo o continente americano e era extremamente burocrática e complexa. Agora, finalmente, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos enviou um ofício para os parlamentares brasileiros cobrando uma série de informações sobre o 8 de janeiro, como, por exemplo, quais foram os recursos apresentados pelos envolvidos, como que esses recursos estão e algo explosivo. Enquanto eu te conto o que é esse algo explosivo que a Corte perguntou, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui do nosso conteúdo e olha só. A informação muito importante que a Corte Interamericana pediu foi sobre a morte do Crezão. A Corte ela quer saber se houve abertura de investigações sobre o que aconteceu. Teve abertura de investigação? O STF manda no Brasil, claro que não. A Corte quer saber quais foram as conclusões dessa investigação que não existiu e quer saber se há documentos oficiais sobre a apuração. Essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro são pessoas simples, gente, sem qualquer condição de bancar uma grande firma de advogados. Então é muito importante que elas recebam sim essa ajuda dos parlamentares da oposição. São pessoas que muitas vezes têm dificuldades financeiras, têm o dinheiro contado. Como você sabe, eu sou filho de promotor de justiça e quando eu era pequeno, o promotor de justiça ganhava mal, lá na década de 90. E a minha mãe, ela era professora. Então o dinheiro lá em casa era contado. O jeito inteligente que a minha mãe achou de trocar de carro com os juros altos do Brasil foi por meio do consórcio. Ela me conta que lá naquela época, 1/3 do dinheiro que entrava para a família ia para o consórcio do carro, 1/3 ia para o financiamento da casa, o que foi uma roubada, porque os juros no final saíram caríssimos e a gente vivia com 1/3 que sobrava. E aí, com isso, eles pagavam as contas no final do mês.
O consórcio ele foi o jeito que a minha família achou na época para ter a disciplina financeira para conseguir adquirir patrimônio, trocar de carro, porque o consórcio ele não te empresta dinheiro. Aí não vai te cobrar os juros de cartão e financiamento que hoje estão nas alturas, Selic a 15%, uma loucura. Mas vai te cobrar apenas uma taxa de administração. Eu lembro da alegria da minha mãe quando a gente fazia um lance e o consórcio era contemplado. Eu lembro que algumas vezes eu fui junto dela, permitindo que a gente comprasse, trocasse o carro. Com o consórcio, você pode atingir os seus objetivos com parcelas baixas que cabem no seu orçamento mensal, de modo planejado, pagando apenas aquilo que você planejou. Se isso é para você, eu quero te apresentar o time Lion, que é o maior representante do consórcio Servopa do Brasil e que está pronto para te ajudar com todos os seus objetivos. E é por isso que nesse mês de novembro, agora, hoje, Black Friday, tá com uma oferta especial, super especial, para você que quer fazer os seus sonhos acontecerem. Até 50% de desconto na taxa administrativa do seu consórcio, da sua casa nova, do seu carro zero ou então do seu consórcio como investimento. Fala agora mesmo com o especialista da Time Lion, que é o número 1 em consórcio Servopa. Servopa que existe desde 1966, uma empresa super sólida. E aproveita aí então essa Black Friday dessa semana, que reduz a taxa de administração em até 50%. É só você clicar aí no link que eu vou deixar para vocês na descrição, ou então mirar com o seu celular aqui nesse QR Code que aparece na tela. E dada essa palavra do patrocinador nessa Black Friday, agora você pode estar pensando: ah, Deltan, mas qual que é o impacto dessa corte internacional nos julgamentos do STF? E esse é o nosso último ponto que eu tinha prometido para você. Qual que é o impacto, hein? A Corte Interamericana ela pode mudar completamente o cenário das condenações do 8 de janeiro. Como o Brasil está sujeito à jurisdição da Corte, ela pode determinar que essas condenações foram ilegais e que não cumpriram o que determina o Pacto Internacional sobre Direitos Humanos que o Brasil está obrigado a seguir, e ela pode cassar as decisões do STF. Isso pode ser feito pela análise da falta da competência do STF em analisar os casos das pessoas que foram julgadas lá e que não tem prerrogativa de foro, gente. Não tem prerrogativa de foro. Pode ser feita ainda pela reprovação das denúncias completamente genéricas feitas pela PGR, sem individualização das condutas que foram feitas contra os envolvidos no 8 de janeiro. Ou pode acontecer por outros abusos. Então, essa cobrança aqui, ó, que a OEA está fazendo agora, pedindo esclarecimento sobre as condenações do 8 de janeiro, pode mudar tudo. Vai demorar um pouco, a gente precisa ter paciência e perseverança, mas eu acredito que isso aqui vai reverter tudo, vai mudar toda a nossa realidade. Nesse cenário, o STF teria que reconhecer que houve uma ilegalidade nesses casos e ficaria mais fácil para os envolvidos anularem os processos, até mudaria o debate sobre a constitucionalidade da anistia, porque aí nós teríamos a maior corte internacional das Américas dizendo que o STF, sim, praticou abusos. E você ainda tem esperança na anulação desses processos do 8 de janeiro? Me diz aí o que você acha nos comentários e aproveita a oferta que eu vou deixar aí para você da Black Friday do Time Lion. Segue aí o QR Code na tela. Grande abraço e até o próximo vídeo. André Mendonça e Nunes Marques massacram Alexandre de Moraes no plenário do STF. Olha, esse vídeo é imperdível. Primeiro eu vou te mostrar que caso que é esse. Em seguida, eu vou te mostrar como que o Nunes Marques disse na cara do Moraes que o STF não pode ser um juiz universal, não pode sair por aí julgando quem não tem foro privilegiado. E terceiro, eu vou te mostrar como que o André Mendonça disse também na cara do Moraes que a denúncia do PGR, amigo do Moraes, não alcançou o nível probatório, ou seja, que a acusação é medíocre. Gente, eles humilharam o voto de Alexandre de Moraes. Então esse vídeo vai deixar o seu domingo mais feliz, com gostinho de justiça. Então, meu bom dia para você que não foi exposto publicamente como Alexandre de Moraes foi nesse caso. E eu vou te dar uma notícia extra também no final que é imperdível, que vai te indignar. Eu vou te mostrar como que os abusos de Moraes levaram uma pessoa a procurar artesanato em um lixão. Então vamos lá. Tudo aconteceu no processo de um réu do 8 de janeiro chamado Renato Figueiredo, que é um dos raros casos que estavam sendo julgados no plenário e não na turma do Moraes. E aí, no plenário, você já sabe, né? Lá tem André Mendonça, tem Luiz Fux, tem Nunes Marques. E aí o Moraes, ele quis repetir o seu velho lenga-lenga genérico para pedir a condenação do Renato Figueiredo porque ele estava no 8 de janeiro. E aí você sabe, né? Se ele estava no 8 de janeiro, automaticamente ele é culpado de ter dado um golpe de Estado, de ter acabado com a democracia, de ter dominado o mundo.
Mas a questão é, qual é a prova de que o Renato estava envolvido em qualquer quebra-quebra? Qual é a prova de que o Renato estava envolvido em um golpe de Estado? Qual é o vínculo dele com alguém com foro privilegiado para ele ser julgado lá? E tudo isso fica para imaginação de vocês. Porque não estava na decisão do Alexandre de Moraes. Moraes também tentou aí justificar, processar alguém sem foro no STF, dizendo que essa pessoa tinha relação com parlamentares. E aí ele empilhou o nome de vários parlamentares da direita, mas sem provar qualquer relação entre o Renato e esses parlamentares, porque não tinha nenhuma relação. Olha, eu não sei se eu rio, se eu choro, isso é insano. E aí veio a reação e foi na cara do Moraes. A primeira veio do ministro Cássio Nunes. E enquanto eu conto para você o que ele disse, eu vou pedir para você sentar seu dedo aí no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada por aqui. Então, como eu ia dizendo, o ministro Cássio Nunes, ele mostrou que Moraes ele estava fazendo nada mais, nada menos do que um copia e cola de outros processos, de outros casos, sem se dar nem o trabalho de entrar no mérito do caso do réu Renato, para ver o que ele fez, o que ele não fez, para ver se tinha alguma relação com alguém com foro privilegiado. E aí olha a porrada que o Cássio Nunes Marques dá aqui, ó. Analisando os fatos objeto da apuração inicial no inquérito 4781 e no inquérito 4874, que são aqueles inquéritos originais do Moraes, eu não identifico, à luz do artigo 76 do Código de Processo Penal, qualquer conexão, relação probatória com as condutas denunciadas nesse inquérito aqui que está sendo julgado. Ou seja, não tem relação entre os casos do Moraes e esse caso desse réu pobre coitado aqui. Finalmente, a mera referência à atuação de parlamentares, autoridades com foro privilegiado, parlamentares federais, não é suficiente para atrair a competência do STF. Gente, eu vou parafrasear aqui, vou traduzir para vocês. O Cássio Nunes, basicamente, ele disse o seguinte: Moraes, não adianta você ficar aí citando o nome de vários parlamentares, deputados, para você justificar, julgar esse caso, para você atrair esse caso para o Supremo. Você está fraudando a competência por foro privilegiado. Você tem que provar a relação desses parlamentares com o réu. Ah, e teve mais reação. Agora do ministro André Mendonça, como eu te prometi. E vejam como que ele amassou o argumento do Moraes sobre a competência do STF para julgar essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Olha aqui, ó. Julgar as presentes ações penais, ressaltei também, por ocasião dos julgamentos de recebimento das denúncias, que essas denúncias eram ineptas. Eis que não individualizaram as condutas denunciadas. Mas ele começa falando aqui, ó, além da incompetência dessa Suprema Corte para processar e julgar essas ações penais, eu ressaltei também, por ocasião do recebimento das denúncias, que elas eram ineptas. Eu vou traduzir aqui para você. O Mendonça, ele reiterou o que ele já disse primeiro sobre as ações 8 de janeiro, que o STF não tem competência para julgar o pipoqueiro, o morador de rua, o vendedor ambulante. Essas pessoas têm que ser julgadas na primeira instância. É a primeira parte, a primeira linha do que ele falou aqui, ó, incompetência da Suprema Corte. Mas o André Mendonça, ele também mandou um outro recado mais forte, dizendo para o Moraes algo como: Moraes, todas essas ações penais, elas são medíocres. É a segunda parte aqui do item 7. Essas ações penais, elas são medíocres, porque elas não individualizaram a conduta de ninguém. Não disseram o que cada um fez. Por isso elas são ineptas, como ele diz aí. Ou seja, elas não preenchem os requisitos para uma acusação criminal. Ou seja, não se indica na acusação, na denúncia, o que cada um fez. E é verdade, tá certo, André Mendonça. A situação do Brasil é tão arriscada, tão ruim, que teve réu do 8 de janeiro que foi procurar artesanato no lixão para poder sobreviver. Como eu vou te mostrar agora, nesse caso, aberrante. Aberrante. Foi procurar, gente, artesanato no lixão para sobreviver. Então você pode perceber que se depender de um STF desses para ajudar a situação do Brasil, você está perdido. Diante disso, gente, a gente precisa proteger o nosso futuro e ninguém vai fazer isso por você. Muita gente não investe porque ou não sabe como começar ou porque acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir. Mas isso não podia estar mais longe da realidade. A verdade é que se você tem o objetivo de construir um patrimônio, comprar um imóvel, um veículo, você pode fazer isso por meio de um consórcio, pagando parcelas que cabem no seu bolso. E o consórcio te ajuda a ter a disciplina para isso. E quando for contemplado, você pode alugar o seu imóvel
e com o dinheiro do aluguel você vai pagar as parcelas do consórcio. Em época da Black Friday, agora existe uma promoção, um desconto todo especial de taxa administrativa. Então aproveita. Eu convido você para conhecer o Time Lion, que é o maior representante do consórcio Servopa do Brasil. Esse é um consórcio super sólido que está no mercado desde 1966 e o Time Lion está pronto para te ajudar com todos os seus objetivos. Eles vão te ajudar a analisar a sua situação e a decidir o que é melhor para você. É só você clicar no link aqui na descrição, ou então nos comentários, ou mirar com o seu celular nesse QR Code aqui que eu vou deixar aqui na tela para você. Então aproveita essa promo e em vez de ficar só gastando aí no cartão na Black Friday, aproveita para construir um patrimônio aí, para construir uma disciplina financeira que permita você construir um patrimônio para a sua vida. E depois dessa palavra aí do nosso patrocinador, eu vou agora te mostrar esse caso do lixão que é estarrecedor. Olha isso aí, ó. Uma pessoa envolvida no 8 de janeiro foi intimada pelo Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos sobre por que essa pessoa se afastou de uma área determinada com a tornozeleira eletrônica. E ela monitora isso, né? A pessoa saiu da área pré-determinada que ela tinha que ficar. Aí veio a Defensoria Pública, porque a pessoa é pobre, tem defensor público, e explicou que é porque essa pessoa teve que ir ao lixão da sua cidade, procurar artesanato para poder sobreviver. Procurar coisas para fazer artesanato para poder sobreviver. Essa é certamente aí uma pessoa perigosa, golpista, que queria dar um golpe de Estado no país. E provavelmente ele ia fazer isso com o seu artesanato feito com lixo. Esse é o país em que nós vivemos. E se nós queremos mudar essa realidade no nosso país ou na nossa vida, a gente tem que fazer por nós mesmos, trabalhar duro como cidadão e como trabalhador, construindo o nosso futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.